sobre as parábolas proféticas do Senhor Deus. Antes da revelação. Algumas palavras da Bíblia, como ovelha, rebanho, pastor, lobo, joio, trigo, etc., são parábolas fáceis e já conhecidas até mesmo de quem jamais leu os escritos bíblicos. Contudo, saber o que significam esses códigos simples não muda nada no desentendimento profetizado. Pois os enigmas secretos de Deus não são figuras conhecidas como essas, nem tampouco os textos da Bíblia que receberam o título de parábolas, reconhecidos desse jeito nas edições escritas dela. Os segredos do Senhor são milhares de códigos escondidos por dezenas de séculos, até mesmo dos escritores da própria Bíblia, estudiosos e leitores, dos quais Jesus e os profetas determinaram que, eles olhando não vejam, e ouvindo não entendam. E está comprovado pelos resultados que não há nenhum recurso humano que quebre e ultrapasse essa barreira colocada pelo Senhor. Contudo, o desentendimento foi só a primeira parte do plano de Deus executado com sucesso durante séculos até hoje. A parte final desse projeto começa agora, e por isso recebe na própria Bíblia o nome de fim dos tempos, quando o livro está sendo aberto, ou os segredos revelados. Mas fim de quais tempos? Resposta: o fim das religiões. O fim de um tempo de extremo desrespeito à autoridade de Deus dentro das denominações. O fim de uma confusão que difama e escarnece do nome e põe em dúvida o caráter do Altíssimo. O fim dos caminhos perversos inventados diante da sua paciência. Fim do tempo que os homens pensam que podem fazer o que quiserem usando o nome de Deus, inclusive vender entrada no seu reino através das portas de suas perversas denominações. O fim das mentiras das quais os perversos se beneficiam, e que nesses últimos tempos se tornaram cada vez mais propositais. Não há nenhuma verdade profetizada sobre essas e outras questões sem o entendimento das parábolas. Por isso está também anunciado, sempre através delas, que a descoberta dessa verdade secreta calará para sempre as bocas dos profetas das religiões, e causará o maior impacto também político da história, começando pelo cenário religioso. Os escritos dos Salmos e dos profetas e as palavras de Jesus estão entremeados de não menos que milhares de parábolas proféticas que falam diretamente da questão. Para ilustrar a importância dos segredos das parábolas, veja como Deus tratou esse assunto desde os mais remotos tempos. Daniel é considerado por judeus e cristãos como um dos mais credenciados profetas, inclusive conhecido como um dos mais exímios, e até considerado como o maior decifrador de enigmas e sonhos, e citado na própria Bíblia por outros profetas como um sábio homem de Deus. Ele decifrava visões e sonhos de outros, e incrivelmente nem precisava que lhe contassem o que tinham sonhado, como aconteceu quando interpretou os sonhos do rei de Babilônia. No entanto, mais tarde ele próprio escreveu que não entendeu algumas assustadoras visões que lhe foram mostradas a respeito do fim dos tempos. Só entendeu delas com clareza a ordem de que deveria descrevê-las em seus detalhes, e ele o fez na parte final do conhecido livro bíblico de profecias que toma seu nome. Mas antes de escrever, ele ainda insistiu com o anjo que lhe mostrava as visões para que explicasse o que elas significavam. Contudo, a explicação foi-lhe negada.
pois nem mesmo o anjo parecia ter maiores informações a respeito do fim dos tempos. E Daniel insistiu em saber, mas o anjo respondeu que ele apenas descrevesse o que via sem emitir opiniões, pois Deus havia dito que as palavras do livro seriam lacradas, e o entendimento dela só viria no tempo do fim. Esse lacre é também uma parábola de uma barreira colocada pelo próprio Deus, para que nenhum homem, nem mesmo do quilate de profetas como Daniel tivesse a capacidade de saber antes do tempo previsto. Mas está muitas vezes profetizado que o tempo de abrir o livro chegaria, pois não faz sentido esconder os segredos se não fosse para revelar um dia. E muitíssimas parábolas proféticas indicam que os segredos estão sendo revelados agora porque finalmente esse tempo chegou. Começa agora o final dos tempos que, sem saber do que se trata, todos que Jesus chama de eles interpretam como sendo o fim do mundo.